erguer a Copa do Mundo, a primeira do seu país. Iker Casillas teve esse privilégio em 2010. Além das defesaças nessa conquista, com 1,82 m, não era um goleiro muito alto. Começou a jogar no Real Madrid com 9 anos de idade, saiu com 34. Lá venceu 3 vezes a Liga dos Campeões da Europa e outros 16 torneios. O clube espanhol publicou um agradecimento dizendo que Casillas é o melhor goleiro da história do Real Madrid. O espanhol encerra uma longa e bem-sucedida carreira, vivida principalmente no Real Madrid, onde atuou por 15 temporadas e conquistou 17 títulos, entre eles 3 Ligas dos Campeões e 5 campeonatos espanhóis. Casillas também vai ser lembrado como um dos principais jogadores da seleção da Espanha, sendo o segundo jogador que mais atuou pela equipe nacional, com 167 partidas. Ele fez parte da geração marcante da Roja, que conquistou 2 Eurocopas e a Copa do Mundo de 2010. Iker Casillas passa nesse critério. Enquanto esteve no Real Madrid e automaticamente na seleção espanhola, o Casillas ganhou 23 troféus importantes. Casillas chegou ao time profissional do Real Madrid com só 16 anos e uma cara de moleque em 1997. Na final da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen, o César se machuca e o garoto tem outra oportunidade de disputar uma final de Liga dos Campeões e ganhou de novo. Aí depois disso, amigão, ia ficar difícil barrar o Casillas. O Casillas dominou o gol do Real até 2015. De fato, teve um período que vai ali de 2002 a 2012 de uma regularidade enorme. E o Casillas, hein, também operou seus milagrinhos. Olha o que ele faz no chute do Daniel Perotti, jogador do Sevilha. Você jura que é gol, né? Mas ele vai lá e cata a bola. E depois faz a mesma coisa na finalização do Manu Del Moral, também jogador do Sevilha. Lances inacreditavelmente parecidos. Final da Copa de 2010, o Casillas jogou muito e a Holanda só não foi campeã mundial porque o Robben titubeou na frente do Casillas e o Casillas fez a defesa talvez mais importante da vida dele e do futebol espanhol. Real e Leverkusen em 2002, decisivo para evitar a vitória do Leverkusen e automaticamente o título do Real Madrid. E mais recentemente, outra defesa muito parecida com muitas outras que o Casillas fez na carreira, né? Ele se jogando em cima da linha e evitando um gol que parecia certo. Casillas tem 27 premiações individuais. Casillas tem 19 recordes pessoais, muitos pelo Real Madrid, muitos pela seleção espanhola e tem um recorde que vale para o mundo todo. Ele é o capitão com mais conquistas de Copa e Eurocopa. Ele tem 3, né? Uma Copa e 2 edições de Euro. É que eu acho que tamanho, relevância, tem vários pontos, né? Tem a questão de ser vencedor, de ter idolatria, atuações marcantes. Eu acho que tudo isso o Casillas tem. Ele tem atuação muito marcante numa final de Copa. Ele é um cara bicampeão de Euro, campeão do mundo. Ele é um cara que marca uma época no maior clube do mundo, ganhando Champions em 2 eras diferentes por esse clube. Então, assim, ele tem um tamanho enorme, porque ele eleva o patamar de uma seleção que não tinha patamar nenhum, basicamente. Acho que o Casillas era melhor, assim, ele tinha um refino maior. No que dito de maior, acho que aí poucos vão competir com o Casillas. Os goleiros, vai ficar marcado como um dos maiores goleiros da história do futebol. Sem dúvida. O Casillas faz uma Copa do Mundo fantástica. O Casillas é bem mais completo e bem mais qualificado. Um dos grandes nomes da geração e, por que não, da história mesmo, da posição dele. Iker Casillas. O Casillas marcou de uma forma muito importante, certamente entre os melhores que eu vi, certamente entre os maiores do futebol espanhol em todos os tempos, entre os maiores do Real Madrid, aliás, na nota que o Real Madrid divulga, né, sobre a aposentadoria do Casillas, o Real Madrid coloca como o maior goleiro da história do clube. E o Casillas é um goleiro que, durante boa parte desse período, esteve entre os melhores ou como o melhor. E fora a maneira como ele, a identidade que ele tinha com o Real Madrid, a identificação por ter sido formado lá e a própria construção da carreira dele, né? Então, para muita gente, 2010 é o ano do Casillas. E faz todo sentido. Ele foi o capitão do título inédito, do título mundial da Espanha. Ele fez parte como o goleiro titular e fundamental, inclusive, da Espanha, se a gente for olhar para o que foi o mata-mata daquela Copa do Mundo em 2010. E o Casillas faz parte disso, como um membro fundamental, como um dos líderes daquele grupo, né, do Casillas também. Agora, como eu falei, se 2010 para muita gente foi o ano da carreira dele, eu diria que, para mim pelo menos, 2002 talvez seja o ano da maior marca, o que mais fica marcado na memória mesmo. E
talvez seja até por uma questão de memória um pouco afetiva mesmo, mas 2002 é o ano em que o Casillas é um herói no título da Champions, em 2002, goleiro da Copa do Mundo. E brilha também, ele brilha muito, por exemplo, nas oitavas contra a Irlanda, é um jogo muito marcante para o Casillas também. Então ali o Casillas conseguiu, no espaço de um mês e meio, mudar completamente, ou mudar radicalmente, subir muito rapidamente em termos de status, como uma estrela do Mundial mesmo. Um goleiro muito jovem que já tinha sido 2 vezes campeão, jogando final de Champions, com 21 anos, já sendo titular da Espanha na Copa do Mundo e como um dos destaques. Mas um goleiro de uma velocidade para reagir aos lances, de defesas muito espetaculares na primeira parte da carreira também, depois virando um goleiro da consistência, o que também tem muito a ver com o amadurecimento do goleiro. E aí toma conta, inclusive nas premiações da UEFA, né, a UEFA que faz aquela premiação do time do ano, o Casillas ganhou 6 vezes seguidas o prêmio de goleiro do ano da UEFA, 20 anos de carreira, mas uma carreira brilhante. Então dá pra dizer que a carreira do Casillas no Real Madrid, ela é fantástica pela identificação, por tudo que foi desde o início, pelo garoto que apareceu como um fenômeno em dias grandes, em noites importantes de Champions, em palcos fundamentais sendo protagonista, goleiraço que ele foi. Um goleiro fantástico que marcou uma geração que entra e já estava na história como um dos ídolos do Real Madrid, não resta nenhuma dúvida de que encerra a carreira dessa forma, e também como um dos grandes ídolos da história do futebol espanhol, como protagonista que foi, como capitão que foi, como peça importante da era mais importante, mais vitoriosa da seleção nacional também. Então é um gigante se despedindo. Mas o fato é que é um goleiraço, foi um cara que marcou a época, e como eu disse antes, a gente pode debater qual é o tamanho dele na história, na geração. Fala pessoal, beleza? Hoje trazemos um líder, o terceiro goleiro capitão a erguer a taça da maior competição de futebol do universo. Um goleiro chamado de Santo, que por sempre colocar seu coração nas partidas, teve que parar e descansar para deixar as novas gerações assumirem as metas dos gols pelo mundo afora. Nosso doutrinador eterno de hoje é o eterno Iker Casillas. Iker Casillas Fernandes nasceu no dia 20 de maio de 1981, em Móstoles, na Espanha. Atuava como goleiro. Em 21 anos jogando como goleiro profissional, atuou por apenas 2 equipes, de 1998 a 2015 pelo Real Madrid e de 2015 a 2019 pelo Futebol Clube do Porto. O pequeno espanhol foi apresentado ao futebol ainda no colégio, quando os olheiros do Real Madrid assistiram Iker se destacando em um torneio escolar e não pensaram 2 vezes. Viram no garoto um potencial absurdamente enorme. Tendo ingressado na base merengue aos 8 anos de idade, e após atuar por 8 anos nas categorias de base do Madrid, Iker Casillas fora promovido ao time principal pela primeira vez em 27 de novembro de 1997, aos 16 anos de idade, ainda com o treinador alemão Jupp Heynckes, para uma partida da Liga dos Campeões da UEFA da temporada 97-98 contra o Rosenborg. Com as lesões do titular Bodo Illgner e do reserva Albano Bizzarri, restando apenas Santiago Caniçares como opção para a meta, Heynckes optou em convocar o garoto das categorias de base para ocupar a vaga de reserva de Caniçares. Era ele, Iker Casillas. Nesse jogo, porém, Casillas não chegou a atuar. Sua estreia como titular da equipe viria 2 anos mais tarde, já com o novo treinador Vicente Del Bosque. Na temporada 99-2000, mais precisamente no final do ano de 99, após uma lesão no ombro do então titular Bodo Illgner, Casillas, então com 18 anos de idade, assumiu o posto de goleiro titular dos merengues. No ano de 2000, ele se tornou o goleiro mais jovem da história a jogar uma final de Champions League, quando o Real Madrid derrotou o Valência por 3-0, apenas 4 dias após o seu 19º aniversário. O título da Champions seria o primeiro de sua belíssima carreira profissional. Casillas perdeu sua vaga de titular para César Sanches, mas essa foi uma fase temporária. Iker logo se redimiu quando Sanches sofreu uma lesão nos últimos minutos da final da Liga dos Campeões da UEFA de 2001-2002, entrando aos 23 minutos do segundo tempo, realizando várias defesas contra o Bayer Leverkusen, garantindo sua vitória por 2-1 e o título continental para a equipe merengue. Entre as temporadas 2, 3 e 2006-2007, Iker conquistou 2 campeonatos espanhóis e uma Supercopa espanhola. A temporada 2007-2008 foi excelente para Casillas. Ele ajudou o Real Madrid na conquista de seu 31º campeonato espanhol, sofrendo apenas 32 jogos em 36 partidas, conquistando inclusive nesse período o Troféu Zamora, prêmio entregue ao goleiro menos vazado da temporada.
No dia 4 de outubro de 2009, durante a temporada 09-10, no jogo contra o Sevilha, Casillas fez uma defesa extraordinária numa finalização de Diego Perotti, impedindo que este marcasse o gol. Após a partida, ele recebeu elogios do ex-goleiro e lenda do futebol inglês Gordon Banks, que afirmou: "Os reflexos de Casillas são incríveis. Se ele continuar a jogar nesse nível, isso vai rapidamente torná-lo um dos melhores goleiros da história." Na temporada 2010-2011, com a saída de Raul González, Casillas foi nomeado novo capitão do Real Madrid e ajudou sua equipe a ganhar o 18º título da Copa do Rei da Espanha, onde realizou grandes defesas ao longo de toda a temporada e viu seu colega de equipe, Cristiano Ronaldo, marcar na prorrogação o gol do título contra o grande rival Barcelona. No final de 2012, após sofrer uma lesão, brigou com o treinador José Mourinho e foi parar no banco de reservas, mesmo sendo, mais uma vez, considerado pela FIFA o melhor goleiro do ano. Com isso, o Barcelona ficou interessado em contar com seu futebol, porém a equipe da capital espanhola negou qualquer acordo com os culés. Casillas só voltaria a jogar quando Adán, o então goleiro titular do Real Madrid, for expulso em uma partida. Em 2014, no dia 26 de fevereiro, contra o Schalke 04, Casillas levou um gol de Huntelaar, onde a partida terminou por 6-1. O atacante holandês acabou com um recorde de 952 minutos sem tomar gols e, graças a essa marca, Iker acabou batendo o ex-dono desse recorde, o goleiro Francisco Buio. Ainda em 2014, Casillas atingiu a marca de 700 jogos pelo Real Madrid, justamente na final do Mundial de Clubes, realizada no Marrocos, onde o seu time se consagrou campeão mundial ao vencer por 2-0 o argentino do San Lorenzo. Na temporada 14-15, passou a receber vaias constantemente de parte dos adeptos do clube devido a algumas falhas. O casamento vitorioso estava com seus dias contados. Apesar de já ter ganho tudo, se consolidando como um dos melhores goleiros da história e de já ser considerado um dos maiores ídolos de uma das maiores equipes do mundo, era hora de respirar novos ares e, sobretudo, de buscar novos desafios. Após muita especulação, no dia 11 de julho de 2015, encantado com a possibilidade de atuar por outra grande equipe, assinou com o time português do Futebol Clube do Porto em um contrato de 2 anos. Outra lenda do gol, Gianluigi Buffon, em uma entrevista, falou sobre a mudança de clube promovida por Iker. Ele sempre será um ícone para o Real Madrid. Porém, acima de tudo, ele tem sido um dos melhores representantes da nossa posição nos campos. Boa sorte para sua nova aventura. Será um pouco estranho vê-lo vestindo outra camisa. Vá, Iker! Sua primeira partida pelos Dragões, na Primeira Liga Portuguesa, ocorreu no dia 15 de agosto, mantendo um clean sheet, que é quando o goleiro não sofre gols durante a partida, na vitória por 3-0 sobre o Vitória de Guimarães. No dia 29 de setembro, Casillas ultrapassou outro monstro espanhol, Xavi Hernández, e se tornou o jogador com o maior número de jogos na Liga dos Campeões, fechando 152 partidas no maior torneio de clubes do planeta, na vitória por 2-1 sobre o Chelsea. Nessa mesma temporada, Iker quebrou mais um recorde. Ultrapassou Edwin van der Sar e se tornou o goleiro com o maior número de clean sheets da história da Champions, contabilizando 51 partidas sem sofrer gols, na vitória por 2-0 sobre o Maccabi Tel Aviv. No dia 14 de março de 2017, chegou à marca de 175 partidas em competições da UEFA, ultrapassando o antigo recordista Paulo Maldini. No dia 2 de abril de 2018, Casillas fez sua 1000ª partida como jogador profissional, uma marca quase inalcançável dentre as grandes ligas mundiais. Em maio do mesmo ano, Iker Casillas conquistou seu principal título pela equipe do norte de Portugal, a Primeira Liga Portuguesa, com 7 pontos de diferença para o Benfica e com a incrível marca de 28 vitórias e apenas 2 derrotas, e ainda de quebra, com a defesa menos vazada do campeonato, tendo sofrido apenas 18 gols. No dia 4 de agosto, na abertura da temporada 18-19, Casillas e seus companheiros conquistaram a Supercopa Portuguesa, após uma vitória por 3-1 sobre o Desportivo das Aves. No dia 11 de dezembro do mesmo ano, na vitória por 3-2 sobre o Galatasaray, Iker se tornou o segundo jogador a alcançar a marca de 100 vitórias em partidas da Champions League. Como dito na abertura, Iker sempre colocou seu coração em tudo o que fez, e uma hora ele iria querer descansar. No dia 1º de maio de 2019, durante sessões de treinamento,
Casillas avisou a comissão técnica do Porto que estava sentindo um desconforto no peito e imediatamente ele fora levado ao hospital mais próximo, onde fora constatado que o goleiro havia tido um infarto. Seu retorno aos gramados ainda é incerto. Talvez ele tenha que antecipar a sua aposentadoria, talvez ele até possa fazer mais alguns jogos. Mas uma coisa podemos ter certeza: Iker Casillas transcendeu o ser humano e hoje é uma lenda viva do maior esporte do planeta. Após a conquista do Mundial Sub-20 de 1999, Iker Casillas estreou na seleção principal em um jogo contra a Suécia e foi suplente não utilizado durante a Euro de 2000. Casillas fez parte do elenco para a Copa do Mundo de 2002, inicialmente como reserva de Santiago Canizares. Porém, após um acidente doméstico, Casillas assumiu a vaga de titular. Aos 21 anos de idade, ele disputaria sua primeira Copa do Mundo, tornando-se um dos mais jovens goleiros a ser titular no maior torneio do futebol mundial. Ele desempenhou um papel fundamental na meta espanhola, quando salvou 2 pênaltis durante as oitavas de final numa disputa contra a República da Irlanda, classificando a Espanha para as quartas. Esse desempenho lhe valeu o apelido de San Iker. Foi titular na UEFA Euro de 2004, mas sua seleção acabou sendo eliminada ainda na primeira fase do torneio, com uma vitória, um empate e uma derrota. Já para a Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha, sua equipe estava até indo bem, se classificando em primeiro no Grupo H, até as oitavas de final, onde encontrou uma inspiradíssima seleção francesa sob o comando de seu ex-companheiro de equipe, Zinedine Zidane. Os espanhóis acabariam eliminados após uma derrota de virada por 3-1. Com a exclusão de Raul da equipe para a UEFA Euro de 2008, Casillas recebeu a braçadeira de capitão da seleção espanhola e foi peça fundamental na vitoriosa campanha após a Fúria ter derrotado a Alemanha na final por 1-0 no dia 29 de junho, o que foi a primeira conquista de Eurocopa da Espanha em 44 anos. Como capitão da equipe, Casillas teve a oportunidade e a honra de erguer a taça de campeão europeu. Em 2010, foi convocado para sua terceira Copa do Mundo, realizada dessa vez na África do Sul. Manteve a boa regularidade e, novamente como capitão, foi uma das mais importantes peças na campanha do primeiro título mundial da Espanha. Na final, os espanhóis bateriam a Holanda por 1-0 com gol de Iniesta, e com isso, Iker tornou-se o terceiro goleiro capitão a receber a taça de campeão mundial, depois dos italianos Giampiero Combi e Dino Zoff. 2 anos mais tarde, Iker conquistou mais uma Eurocopa, dessa vez em 2012, segundo título de Eurocopa na sua carreira e de forma consecutiva, já que havia conquistado o torneio 4 anos antes. Esse se tornou um fato inédito no futebol europeu, já que jamais uma seleção havia conquistado 2 Eurocopas de forma consecutiva. Foi talvez o principal jogador na impecável campanha da Espanha no torneio, sofrendo apenas 1 gol em 6 partidas e quebrando recordes. Exatamente na final da Euro, com a goleada por 4-0 sobre a Itália, Casillas completou 100 vitórias por sua seleção nacional, um recorde jamais alcançado por nenhum outro jogador na história. Além desse, outro recorde conquistado pelo goleiro espanhol foi o de mais tempo sem sofrer gols numa Eurocopa, superando o italiano Dino Zoff, que havia ficado 494 minutos sem sofrer gols, e Casillas superou chegando a 510 minutos. Iker também chegou a ser convocado para participar de sua 4ª Copa do Mundo em 2014, sediada no Brasil, fechando ali um belíssimo ciclo pelo selecionado espanhol. Durante sua maravilhosa carreira, Iker conquistou inúmeros títulos e, dentre os vários, podemos destacar: foi por 5 vezes campeão espanhol, por 2 vezes conquistou a Copa do Rei, conquistou um tetracampeonato da Supercopa da Espanha, foram 3 Liga dos Campeões da UEFA, 2 Supercopas da UEFA, 2 Mundiais de Clubes, todos esses títulos pelo Real Madrid, foi uma Primeira Liga Portuguesa e uma Supertaça Portuguesa pelo Porto, e pela seleção espanhola uma Copa do Mundo de 2010 e 2 Eurocopas de 2008 e 2012. Individualmente, sua prateleira também está recheada de títulos, e podemos destacar dentre os vários títulos conquistados: na temporada 99-2000 foi considerado jogador revelação do Campeonato Espanhol, na temporada 07-08 conquistou o Troféu Zamora, por 6 vezes foi eleito o melhor goleiro do mundo pela FIFA, por 2 vezes foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Espanhol, em 2010 conquistou a Luva de Ouro da Copa como melhor goleiro, e em 2017 conquistou o prêmio de melhor goleiro da Primeira Liga Portuguesa. E
E é isso aí, meus amigos. En cuestión de meses, Iker gana junto a todos los chavales de la generación del 99 el que es el primer título mundial que gana España en toda su historia. Buffon fue 4 temporadas mejor portero del mundo. Iker lo sería por 5. Nunca nadie ha sido el mejor tanto tiempo. Mejor guardameta en 2 Eurocopas, 6 temporadas seguidas en el equipo ideal de la UEFA, 6 veces nominado al Balón de Oro. El momento clave en el duelo Iker-Gigi llega en una tanda de penaltis que nunca podremos olvidar. Ha hecho ganar títulos. Eternamente agradecido. Muchas gracias a los entrenadores de la Liga BBVA por haber pensado y confiado en mí para haber sido el mejor portero de la temporada pasada. Vamos a volver a repetir el año que viene, que sería mi tercer premio, y ser el mejor portero. Es Iker Casillas. Iker Casillas. He tenido mucha suerte, la verdad, en el mundo del fútbol desde que empecé muy joven. Y tengo que estar agradecido a este deporte que me ha dado muchas alegrías. Iker Casillas, campeão, senhor e exemplo na baliza e na vida. É atleta de eleição que escolheu o Futebol Clube do Porto para somar títulos a uma carreira impeccável. Boa noite. Muito obrigado, querido presidente, por este premio. La verdad es que para mí es algo increíble. Solo tengo palabras de agradecimiento. Hace 3 años que vine a la ciudad de Porto y he descubierto el sentimiento que es ser portista. Estoy muy orgulloso y me honra mucho que mi nombre esté siempre vinculado al Fútbol Club Porto y a la ciudad de Porto. Para mí es un verdadero placer. Obrigado. Iker Casillas. Madrid's Iker Casillas and the Spanish cycling team. The world's gonna know your name. See, don't you ever wanna be away from something that's controlling your name. Cầu thế giới, đôi khi cách tốt nhất để giữ lại những kỷ niệm đẹp là buông thực khi anh gia nhập trung tâm. Desde hace años en el pueblo de sus padres se levanta un monolito. Las raíces, la piedra, la mano, los finos alambres. Del mejor portero de la historia del fútbol español. Y es así. El mito más grande dentro de la portería del fútbol español. Ya está. Nos dedicamos a los porteros. Primero Peter Schmeichel. Maradona. Una zurda espectacular. Yo creo que una de las grandes referencias del mundo del fútbol.
dream.